Olá, jogadores, sejam muito bem-vindos ao fantástico e fabuloso mundo de Flesh and Blood. Hoje vamos aqui com uma notícia aqui surpreendente, né? Pegou todo mundo aí de jeito, que é a nova coleção de Flesh and Blood, Super Slam. Ela tem uma temática meio rock dos anos 80, meio luta livre. A proposta dessa coleção é que seja realmente uma luta entre os personagens que estão no meio dela. No caso, vão ser 4 personagens, 2 de cada classe, sendo Guardião e Bruto, e vindo aí com um talento novo, né? No caso, 2 talentos novos, que é Heavyred e Reviled. Antes de eu falar um pouco desse talento, vamos falar um pouco da parte técnica dessa coleção. Primeiro é a volta das cartas super raras, né? Super rare. E é para quem não conhece, é uma raridade que foi deixada de lado há um bom tempo pela LSS e tá de volta aí exclusivamente nessa coleção. Então, essa vai ser uma das vezes que a gente vai ver ela, ela vai deixar de ser lançada na próxima coleção já. Porém, quem sabe, né, isso não seja um teste para num futuro aí, o Super Rare vire uma raridade nova de novo. Porque a LSS agora ultimamente tem feito várias Majésticas, que são Majésticas Short Printed, que é o nome. São Majésticas com uma impressão menor do que outras Majésticas. E isso fica um pouco difícil para o jogador de traquear, né? Para o jogador entender qual é uma Majéstica de um tipo, qual é uma Majéstica do outro. Uma outra raridade, ela resolve esse problema, dá essa facilitada para o jogador. Além disso, essa coleção ela conta com 31 expansion slots, então é uma quantidade gigantesca de expansion slots que vai vir nessa coleção. Algumas delas são expansion slots de reprint, anúncios, na verdade várias delas vão ser reprints. Esperamos que sejam reprints úteis, né? Talvez Swing Big, quem sabe. Talvez o equipamento aí de Guardian também, quem sabe. Estamos precisando de alguns reprints bons. E dessa vez, pela primeira vez, a gente vai ter um kit de pré-release. É muito bonitinho, mas ela não vai adicionar muito no seu pré-release, no caso. Vai continuar vindo com seu kit de pré-release, aquele saquinho. E os 8 boosters vão tudo vindo numa caixinha de uma vez. Dá uma facilitada no trabalho. Lá na logística também vai ajudar. Mas eu achei muito legal a ideia. Agora, depois de todas as novidades, vamos para o que temos na coleção, né? Bom, como eu disse, são 4 heróis. Primeiro vamos falar sobre esses Revered. São personagens que eles gostam de serem reverenciados, né? Eles gostam do aplauso da população. Então, a Pleiad, que é a Guardia, e o Tough Nut, eles têm vantagem quando eles recebem tiers. E, além disso, aí uma curiosidade, o Tough Nut é o primeiro herói do CC a ter 3 de intelecto. Ele é meio burrinho, mas ele é bem forte, né? A habilidade dele é pitchar. Ele vira ele pra pitchar a carta do topo. E se for 6, ele gera um token chamado Toughness. A gente ainda não tem conhecimento sobre esse token, mas o efeito dele já é muito legal. Enquanto isso, a Pleiades é uma guardiã e ela tem habilidade com auras e um tipo de marcador na aura chamado Suspense. O que esse token vai fazer, a gente ainda não tem certeza. Além disso, ela faz um token chamado Confident, que vai ser uma aura e também vai ser uma aura nova que a gente vai descobrir o que faz. Existem aqui 2 cartas de exemplo do Heavyred, são bem legais, que primeiro é uma ação de Heavyred, né, um ataque, e se você foi tiered esse turno, né, no caso os dois heróis eles vão querer fazer isso, a carta custa 3 a menos, então pode ser uma 0 para 6, de graça, assim, fácil, é bem legal. E o outro é Comeback Kit, que se você for tiered esse turno, não, se você tiver menos vida do que o oponente esse turno, você é tiered. Se você for tiered, ela ganha mais 1, então 3 para 8 também. Só que 3 é incrível essa carta. Muito interessante de notar uma curiosidade, que essas cartas Heavyred, ela tem a bordinha da arena, né? A gente tá de volta aí na arena do Showdown, então tá muito diferente, mas tem a carinha dela. Você pode ver atrás do Stuff Nut, tem a carinha dela aí.
E pelo outro lado, a gente tem os Reviled, que eles gostam de bulls, eles gostam de... Eles são um vilão da história, vamos falar assim. Então, no caso, Lyaf Goldmaiden, né? Teorizamos aí que seja o irmão do Victor. Ele, primeiro, tem 5 de intelecto, então diferente do Tough Knight que tem 3, ele tem 5, um a mais. E, bom, isso é muito forte, então todos os ataques dele à base de ataque e defesa, todas as cartas dele à base de ataque e defesa são arredondadas, são cortadas no meio e arredondadas pra cima. O que é muito, muito, muito forte. No caso, um impacto muito grande nele. Ele vai ser um guardião com ataques que são cortados no meio. Então imagina, por exemplo, um CNC pra 3, ou se não, um Spinal Crush pra 5. Ele perde muito valor nisso. Ele vai ter que dar a volta em cima dessa fraqueza dele. Mas a habilidade dele é muito interessante, porque ele consegue, pagando 2 manas e virando ele, tudo dele vai blocar 1 a mais. Então, as ações dele vão blocar 1 a mais. Então, ele meio que recupera essa defesa que ele tinha perdido, mas ele assim vai perder uma carta por causa disso. É interessante, a gente vai ter que dar uma ideia disso daí. Além disso, se ele for Bud, igual os outros 2 heróis lá em cima, ele faz um Might. O Might a gente conhece, dá mais 1 de poder no próximo turno. E é bem legal, principalmente pro herói que tem metade dos ataques base, né? E o Caio, que é nossa velha conhecida aí, o cara de um bracinho. Inclusive, ele começa... Dessa vez, eles mudaram a nomenclatura eles mudaram o texto do Caio, né? Então, não é que você tem um espaço de arma. Você começa com um espaço de arma. Isso pode trazer uma ideia um pouco diferente, que é, basicamente, quem sabe você poder criar um outro espaço de arma. Eu só sei mudar essa nomenclatura para dar uma facilitada na compreensão. Mas, em regra, por enquanto não muda nada. Ele continua podendo só usar uma arma de uma... A habilidade dele é interessante, né? Por 4 manas você pode virar ele pra colocar a base de um ataque action que você esteja atacando. Não. Um ataque action que você controla vai ter base 6. É muito interessante. É muito caro 4 manas, mas ele tem uma coisa muito legal, que é toda vez que ele recebe um bull, ele faz um vigor. Para um bruto, um vigor já é muita coisa. Porque você imagina, por exemplo, que se você for... Você vai ver os danos dele com o Gogen, né? O 0 para 6, o 2 para 6 deles. Por exemplo, o peito, ele reduz em 1 custo. Então, com o vigor, você bate de graça 6 o Gogen. E é incrível pra esse boneco. Uma ideia muito legal. Que também dá uma mudada, né? Em Heavy Hitters, os brutos não faziam vigor. Eles faziam Agility Might. Nesse caso, o Caio agora também faz vigor, então ele tem acesso a todos os tokens de Heavy Hitters, o que é muito legal. E as 2 cartas de exemplo desses personagens, dos Reviled, é esse Bully Tactics, e você pode pagar até 3 vezes para intimidar até 3 cartas do oponente, você paga uma vez para cada. Uma coisa interessante dessa carta, puramente a parte provavelmente mais interessante dessa carta é: olha o tamanho que é o Lyaf. Ele é minúsculo comparado com pessoas normais, né, que estão atrás dele. É muito engraçado ver isso, aí faz todo sentido. Como ele é metade do tamanho, faz ele ter metade do poder. Achei engraçado isso. Dito isso, é uma carta 0, custa 0, bate 3. Eu ainda não vi muito potencial nela. Dito isso, é muito engraçado porque isso daí vai bater 2 com life, então ele não vai perder tanto valor assim. Quem sabe se ele aumentar o poder disso, fica incrível. Outra carta que aí sim ela é interessante é o Mocking Blow, que é a segunda carta que tem de ideia. Que é, se você tem menos vida do que o oponente... Não, calma aí. Se você tem mais vida do que o oponente, que é o contrário da outra carta, você tomar um bull. As pessoas não gostam disso. E se você tomou um bull, essa carta ganha mais 4. Então ela bate 1 naturalmente, é uma 0 para 1, que vira uma 0 para 5. E de novo, falando sobre o Lyaf, a base dela é 1. Então quer dizer que ela vai continuar batendo 5 se você tiver tomado um bull. Muito interessante. O que eu achei legal dessa coleção é isso daí. Você pode ver que Revered e Reviled,
eles têm basicamente a mesma mecânica, porque Tears e Boo são essencialmente iguais. Mas por motivos dele ter por motivos dele ser tipos diferentes, eles tratam esse efeito de forma diferente, né? O tanto o Tough Knight quanto a Pleiad, eles têm uma espécie de coisa, tipo ataques maiores e efeitos quando estão para baixo, enquanto os Bulls são ataques menores, porém efeitos quando estão acima na vida. É o contrário entre eles, mas eles têm o mesmo tipo de efeito, eles têm o mesmo tipo de necessidade. Isso achei sensacional, achei um flavor muito bom para essa coleção. Além disso, temos aqui uma carta para cada um desses heróis, né? Todos eles são dois. Tem o talento e a classe do herói, então vai ser mais ou menos exclusivo para eles. Todos com tratamento meio rock, né? Todos eles têm uma carinha de rock. Todos são instantâneas, vocês não estão vendo do Caio, pronto. Todos são instantâneas. E eles têm efeitos que dizem sobre o herói. Então, por exemplo, o Thespian Charm aqui. Você destrói um Might e um Vigor, você recebe um Tear, e além disso você volta uma aura que você controla pra mão. Pra quem já jogou de auxílio sabe como voltar a aura pra mão pode ser uma coisa muito, muito forte. E essa carta é bem interessante, vamos ver o que a Pleiad vai fazer com essas auras, né? Tough Nut, ele também quebra um Confidence ou um Might, ele também recebe um Tear, e você pitcha a carta do topo. Se for uma carta de poder 6 ou maior, cria um vigor. É interessante notar que todas essas cartas você pode fazer qualquer número delas, inclusive todas. Então é uma 0 que faz todos esses efeitos. O do Liars é interessante porque os Reviled, primeiro, ele rouba um Toughness ou um Vigor. Você toma um Bull, igual as outras cartas. Porém, essa última habilidade dele é interessante, que é o herói alvo perde e não pode ganhar habilidades nesse turno, a não ser que ele descarte uma carta. Primeiro, se você precisar, você pode desativar o Life de ter metade em tudo. Mas o interessante é você fazer isso no oponente, por exemplo, um Grave Bones, que ele vai ter que ativar o efeito dele. Quem sabe você, em resposta a ele descartar uma azul, em resposta a ele jogar uma azul, você não desativa ele, por exemplo. Ou se não, uma Marlin. Pô, a Marlin que precisa da habilidade dela pra carregar a flecha. Uma Azaleia. O próprio Victor, né? Que aparentemente é parente do Liars. É bem interessante esse efeito dele, é bem forte esse efeito. Como instantânea você pode fazer isso. E por último, a habilidade do Kyle, né? O Shooter Charm. Ele rouba o Confidence e Toughness. Você toma um Bull. E se você controlar um ataque com poder 6 ou maior, você dá 2 de dano no herói alvo. Esse pra mim é o mais triste dentre eles, ele tem o efeito mais básico, mas, pô, bater mais 2 é mó legal. Uma coisa que eu não falei, que eu achei interessante, o pré-release dessa coleção, acho que não tá falando que deve estar falando aí em cima, ele simplesmente, nenhum herói terá arma base. Dessa vez você não vai começar com uma arma. Então todo mundo aqui vai ir no soco contra o oponente. Então vai ser uma pegada um pouco diferente esse pré-release. Vai ter uma carinha realmente de uma briga, né? E é isso aí. Bom, acho que no geral, deixa eu dar uma olhada aqui, vai ser mais ou menos isso. A gente vai ter o Premiere em Montreal, né? Com várias promos. Tem uma carta que eu precisava achar aqui, essa carta aqui, que também é mais uma promo que também tem Reviled e Revered, que são efeitos semelhantes, mas diferentes, olha só que legal. A gente tem do Reviled esse Bask in Your Own Greatness, e quando ela ataca, você pode pagar até 3 para criar essa quantidade de Mights. É uma 0 que bate 4, então é incrível essa carta. Pro próximo, tá jogando ali com o anãozinho, você paga 3 vezes ali, seu próximo ataque vai ter mais 3. Como o anãozinho só diminui a base, esse mais 3 tá garantido, incrível. Enquanto o Revered, quando essa carta defende, você pode pagar até 3 para criar 3 Toughness. A gente já não sabe o que é Toughness, imagino se é uma coisa para defender, mas é uma 3/7 block 3 que você pode fazer vários
vários efeitos. Então você vê como Reviled é muito mais agressivo, como eu disse, Reverde é muito mais pra trás. Reverde gosta de ficar pra trás, Reviled gosta de ficar pra frente. É bem interessante essa dualidade. Além disso, eu esqueci de falar, a gente vai ter mais um Armory Deck de CC e Blitz. Acho que a LSS gostou dessa ideia. Dessa vez ela é Pleiad. Eu entendo porque, né? Pleiad vai ter uma mecânica diferente. Ela vai ser a primeira Guardian que vai trabalhar puramente com auras, ou majoritariamente com auras. Então a gente vai ter o Armory Deck dela aí vindo junto com a próxima coleção. Bom, é isso. Esse é meu ponto de vista da coleção. É isso que mais ou menos eu entendo dela. Espero que vocês tenham gostado. Falem aí o que vocês acharam dessa coleção. Achei uma temática muito diferente, né? Uma temática muito mais colorida pro Flesh and Blood. Não é uma coisa que eu esteja tão acostumado assim, mas achei bem legal. Bom, sua opinião, por favor, deixa o like, ajuda muita gente, se inscreve no canal e até a próxima.